É com satisfação que recebo hoje aqui o professor Cândido Rangel Dinamarco para uma entrevista junto à Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Professor Cândido, muito boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, professor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta relativamente à lei de cumprimento de sentença. Qual é a sua opinião, em particular, relativamente à necessidade ou não de intimação da parte para a incidência ou não da multa de que trata a referida lei? Toda essa reforma foi feita com o objetivo de simplificar as coisas, acabando com um processo de execução independente do processo de conhecimento. Para isso, o ministro Atos Guzmão Carneiro, que foi o grande patrono dessa reforma, preocupou-se muito em evitar as demoras da citação do demandado e por isso pensou em fazer um processo só com uma simples intimação. Daí aquela colocação dos artigos todos referentes ao cumprimento de sentença no processo de conhecimento, os artigos 475A, B, etc. Mas o legislador se esqueceu de dizer que, de algum modo, o devedor deveria ser chamado a cumprir. Não quer citação, para não complicar o processo, não demorar a consumação da tutela jurisdicional. A ideia do ministro Atos era fazer mera intimação na pessoa do advogado, mas isso não foi dito na lei. Não está dito em lugar nenhum. Há muitas polêmicas sobre o artigo 475J, exatamente porque a lei nada disse do modo para provocar, apagar e, consequentemente, fazer correr aquele prazo para a aplicação da imposição da multa. De algum modo tem que ser intimado. Eu, pessoalmente, existem muitas opiniões. Eu, pessoalmente, acho que, no silêncio da lei, a intimação deve ser feita e deve ser feita no devedor, não no advogado. Porque no sistema do Código de Processo Civil, as intimações ao advogado são aquelas que se referem à realização de atos do processo, não para a realização de atos da vida das partes. Pagar, ou cessar uma atividade, ou realizar um fazer, tudo isso são coisas a serem cumpridas não pelo advogado, e sim pela própria parte. Pode a lei estabelecer que, em tal caso como esse aí, a intimação fosse feita no advogado, sendo eficaz desse modo. Mas a lei não disse. E se a lei não disse, eu acho que o jeito correto, por enquanto, até que sobrevenha uma lei complementando isso, por enquanto, a minha opinião pessoal não é pacífica, tem gente fazendo coisas de vários modos por aí, mas a minha opinião pessoal é que precisa intimar sim e intimar o próprio obrigado. No caso, devedor. Muito bem, professor. Uma segunda questão também polêmica que tem gerado discussão e nós gostaríamos de saber a sua opinião, diz respeito à natureza jurídica da multa a que se refere a nova lei. O senhor acha que ela tem natureza coercitiva ou que é uma natureza penitencial? Bom, pode parecer uma tautologia. Eu acho que a natureza dessa multa é multa. Ou seja, é um agravamento da obrigação, sanção, portanto. É uma sanção imposta como uma ameaça legal ao mal pagador. Assim como o juiz fixa as trans, em caso de obrigações específicas, a lei fixa essa multa. É a mesma finalidade de induzir o obrigado a cumprir, sabendo que se não cumprir, suportará um agravamento de sua obrigação. Pois não. E Vossa Senhoria entende que, no caso de execução provisória, essa multa se apresenta exigível ou não? Acho que não. Não? Eu acho que não, porque chamar a pessoa a pagar, extinguindo a obrigação, desembolsando dinheiro, numa situação ainda de incerteza, e ainda sancionar por não ter pago nessa situação, parece-me muito grave. Quando se exigia com mais
se exigiam com mais rigor calções na execução provisória, a situação ainda era mais nítida. Mas agora mesmo, quer dizer, em alguma medida ainda se exige calção, o que a gente sente é exatamente isso. A execução provisória é feita com a consciência de que tudo vai ser desfeito se a decisão for desfavorável ao exequente. Agora, já pedi a ele que, de mão beijada, entregue todo o dinheiro na pendência de um recurso que ele interpôs, sem limitação alguma inerente à provisoriedade da execução, porque se pagar, pagou, foi embora. Isso me parece que é uma demasia. Mas também isso é muito polêmico. Mas apenas uma ressalva. Eu quero dizer que eu digo isso ressaltando a você que me conhece pouco, que eu tenho uma tendência enorme a medidas que comprimam um mal pagador, que sancionem o calote, mas nesse caso eu vejo esse limite. Pois não. Professor, também outra questão que é polêmica. Em sede de embargos à execução, nós verificamos aplicação de honorários advocatícios no caso de ser desacolhido a defesa. Vossa Senhoria entende que esses honorários, esses ônus comerciais se aplicam no caso da impugnação à sentença? Entendo que sim. Também não é à toa que você vem fazendo essas perguntas que são matéria polêmica. Mas eu entendo que sim. Entendo que sim porque, em primeiro lugar, dentro de uma realidade econômica de trabalho, aumentou o trabalho, aumenta a remuneração do trabalho. Eu quero invocar aqui um dispositivo do Código de Processo Civil, lá no capítulo onde se trata de despesas do processo, honorários, onde se diz que ao fim de cada processo ou incidente o juiz condenará processo ou incidente. E esse dispositivo não tem levado muito a sério. Se fosse levar muito a sério, no fim de uma exceção de suspeição ou de incompetência, ele ia condenar. Nunca ninguém levou a sério, mas eu acho que agora a realidade de um processo